O Ministério AME, que estava no Fest Gospel, estará no Fest Gospel, o Ministério AME é da Igreja Presbiteriana, irmãos. São irmãos nossos lá de Valadares. E esses irmãos têm cantado em alguns momentos aqui na região, né? Isso é uma turma boa. Irmãos nossos, turma boa. A Juliana também, né? Ela eu não conheço, por isso que eu não falei. Lá de Alphaville. Muito bem. É o bairro pobre, né? Vai ser bom. Acharam? 1 Coríntios 6, ok? Deixa eu ver se vocês encontraram aí. Ou conectaram no celular. Tá tudo bem, né? O cristão pode processar um irmão na fé? Um crente pode levar outro crente na justiça? Esse é o assunto que nós vamos falar agora. Vamos ficar em pé para a gente ler a palavra? Só para você dar uma despertada? Vamos lá? Diz o texto bíblico assim: aventura-se algum de vós, tendo uma questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Você já imaginou isso aqui? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Daqui a pouco eu vou explicar, claro. Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vô-lo digo. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos? O só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, meus irmãos. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos juntos, 11? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Pai, por favor, abre a nossa cabeça, acentue a nossa sensibilidade espiritual à tua voz, para que a tua palavra seja unicamente a voz ouvida, obedecida nesta manhã. Nos dê clareza para entender. Em nome de Jesus, amém. Se assente, meu irmão. Um cristão pode processar o irmão da fé, um crente pode levar outro crente a um tribunal, à justiça. Tem um caso interessante nos Estados Unidos de uma dupla de irmãos que herdaram uma fortuna assim, numerosa. Seus pais haviam morrido e agora foram para o tribunal para ver quem ficava com o quê. Esses irmãos são chamados de Edwin e de William. Herdeiros de uma fortuna inumerável e incalculável. O ponto é que eles passaram tanto tempo no tribunal, e eu estou falando dos Estados Unidos, então você imagina se eles passaram tanto tempo lá, imagina quanto tempo seria aqui. Porque a nossa justiça é bem mais lenta do que a justiça de lá. Passaram tanto tempo no tribunal que gastaram tanta grana. Quando chegou o final do processo, muitos anos depois, ambos haviam perdido tanto dinheiro com o processo
que a fortuna deixou de ser fortuna. E um observador, um escritor da época, fez um comentário. Eles ganharam o processo, mas perderam a família. E um outro comentarista disse o seguinte: um ganhou o processo, mas também ganhou um irmão como inimigo. O ponto é, às vezes levamos alguém na justiça, um irmão na fé, processamos uma pessoa, e às vezes ganhamos uma causa. A pergunta é, ganhamos a causa que é a grana, que é o bem, que é o patrimônio, que é a propriedade, perdemos um irmão. Ganhamos realmente? Ganhamos a grana, mas ganhamos um inimigo. Ganhamos realmente? Ganhamos um processo, vencemos na justiça, perdemos a paz. Ganhamos realmente? São perguntas que devem ser feitas. Obviamente, um crente, eu e você, nós vivemos em duas esferas. A gente tem que ter cabeça boa. Vivemos a esfera espiritual, a gente anda com Deus, aprende sobre Deus, fala com Deus em oração, é uma esfera da nossa existência. Mas também a gente tem uma esfera civil. A gente vive num mundo, há leis, há autoridade sobre nós. Talvez aí esteja o grande desafio, como fazer com que essas duas esferas possam conviver e a esfera civil não ir contrária à esfera espiritual em desobediência à palavra. Este equilíbrio que é o que a gente quer alcançar nesta manhã, se Deus assim nos permitir. Vivemos na igreja, vivemos no mundo, participamos do mundo, embora não somos do mundo. O que é curioso, meus irmãos, é que a gente está em Coríntios. E eu tenho que falar disso para você. A carta que Paulo escreve aos Coríntios é uma carta que explica para a gente muitas coisas, e louvado seja Deus por esse texto na Bíblia. Meu Deus, como esse texto já pôde ser útil para tantas pessoas, inclusive para mim. Eu estou me referindo ao 1 Coríntios 6. Não sei se vocês sabem, mas a cidade de Corinto era conhecida, o povo se achava como os mais sábios da terra. Lembremos-nos que os gregos do tempo de Jesus, eu vou citar alguns nomes, você tem Platão, Aristóteles, nomes que até hoje são citados por causa do seu intelecto, dessa cultura que o pessoal tinha de serem considerados inteligentermos. A cidade de Corinto era uma cidade onde o povo se achava hiper, power, plus, inteligentíssimo. Só para você ter ideia, existiam nas praças tribunais. E muitas vezes o entretenimento não era você entrar no YouTube, o entretenimento não era você assistir uma partida de futebol, o entretenimento era você ir para uma praça e assistir um julgamento. O povo gostava desse negócio. Essa cultura estava, de alguma forma, entrando na igreja. Então, esse processo secular para a igreja chegou até virar um entretenimento. Vamos lá assistir. Fulano está sendo julgado por tal coisa. O povo gostava desse negócio. E aí, curiosamente, a igreja começou a frequentar esses ambientes também e a utilizar esses ambientes. Havia litígio, contenda entre os irmãos. O que o povo fazia? Ia recorrer aos tribunais da praça. Paulo, homem de Deus, percebeu que as contendas do povo de Deus, que deveriam ser resolvidas entre o povo de Deus, estavam sendo levadas para as praças para julgamento nas mãos de ímpios. Por isso que Paulo começa utilizando essa palavra no verso 1, aventura-se. Ele está dizendo assim, eu fico espantado, eu fico perplexo. Como pode um crente chegar a tamanha atitude
de ter uma causa com o irmão e levar esta causa e colocar na mão de um ímpio para um ímpio julgar. À luz disso, então, nós temos que ter cabeça boa e saber qual é a causa, e se esta causa poderia ou não ser levada, e quais causas podem ser levadas aos tribunais seculares. Antes de eu entrar no texto, eu digo duas coisas sobre a nossa Constituição da IPB. Nós temos um manual presbiteriano. Como bons presbiterianos, temos um manual presbiteriano. No manual presbiteriano contém um código de disciplina, que é o CD, Código de Disciplina. Ali, um conselho, um presbitério, um sínodo e o Supremo Concílio são regidos pelo Código de Disciplina. Ou seja, nós temos então uma direção de como proceder, de como disciplinar. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira, não é tirado atrás da orelha. Existe sim uma sequência a ser obedecida. E o Código de Disciplina, no artigo 3, define o que é uma falta. Diz lá que falta é uma ação ou omissão contrária à palavra de Deus. Diz lá que falta é um escândalo à igreja. Tudo aquilo que traz um escândalo à igreja é uma falta. E diz que falta é tudo aquilo que prejudica a paz, a unidade e a pureza da igreja. Então o artigo diz que essas coisas se enquadram no critério, no ambiente da falta. E o artigo 2º diz então que a disciplina, a igreja tem autoridade sobre seus membros, a igreja não tem autoridade civil, a igreja tem autoridade espiritual sobre seus membros, a igreja, instituída pelo conselho, presbitério e cada autarquia da igreja, pode então avaliar a falta e disciplinar de acordo com a falta. Para o quê? Com qual propósito? Pelo menos 3. Preservar a honra de Deus, manter a pureza da igreja e promover a edificação dos crentes. Então nós somos, pela graça de Deus, uma das poucas igrejas que ainda existe na nossa nação que aplica a disciplina a seus membros. E a gente entende que são 3 marcas de uma igreja verdadeira. Você quer saber se aquela igreja é verdadeira? 3 marcas. A primeira marca é fiel exposição da Bíblia. A pregação tem que ser bíblica. A segunda marca é a fiel exposição dos sacramentos. O batismo e a ceia precisam ser fiéis à Escritura, ao ensino sagrado. E a terceira marca de uma igreja verídica, verdadeira, é a correta administração da disciplina. Hoje no mundo poucas igrejas disciplinam, porque está muito difícil chegar a esse ponto. Eu fui pastorear, por exemplo, Conceição de Ipanema, Carangola, e quando eu cheguei ali, a igreja tinha uma causa que estava pública na cidade. O conselho havia disciplinado uma pessoa, legal, constitucional, só que esta pessoa pegou o boletim, saiu lá no boletim a disciplina. Olha, decisões do conselho, afasta-se a irmã X pela razão X. Saiu no boletim. A irmã pegou o boletim e levou no tribunal. A igreja. E foi processada a igreja e o pastor. Quando eu chego lá, isso tinha recentemente acontecido, e Deus foi tão maravilhoso que o juiz de Carangola precisou de se ausentar por 21 dias. Nessa ausência desse juiz, que naquela ocasião não era crente, entrou uma substituta, irmã nossa, uma juíza da igreja metodista de Carangola. Ela assume temporariamente e ela pega esse processo em mãos, conhecendo a igreja, conhecendo o ambiente cristão, pegou o processo e arquivou o processo. Quando eu chego em Carangola, o Jabas estava feliz de alegria, porque estava situação muito complicada. Se fosse o juiz ímpio, o que seria? Eu não sei. Mas Deus, pela sua graça, mexeu o cenário e aquela situação foi toda arquivada. Está percebendo como é que é complexo, irmãos? Então, diante disso, eu separei 4 coisas
que eu queria trazer à sua mente e depois a gente tira dúvidas, caso haja. Primeira verdade que eu vejo à luz desse texto: o cristão deve buscar a sabedoria da igreja antes dos tribunais do mundo. Eu vejo isso nos versos 1 a 5. Se vocês perceberem, o Paulo diz no verso 1, aventura-se, ou seja, eu fico perplexo, como que alguns de vocês, tendo questão contra o outro, submete perante os juízes que são ímpios, para julgar coisas dos santos, dos crentes. Paulo diz isso. Agora, vamos entender uma coisa. Paulo está dizendo que a gente não pode recorrer à autoridade civil? Não é isso. Até porque, se você ler Romanos 13, diz que toda autoridade é instituída por Deus. Ok? Romanos 13 diz que as autoridades foram instituídas por Deus. Paulo está dizendo o seguinte, que há casos que nós poderíamos resolver entre nós. Há casos que nós não necessitaríamos de levar a um juiz ímpio, como era o caso aqui. Está havendo um litígio. O que é um litígio? É uma contenda, é uma divergência de opinião. Bom, eu não bati com você com as ideias, nós não pensamos da mesma forma, e aí eu o levo para um ímpio julgar coisas que a gente poderia resolver entre nós. Este é o ponto que Paulo está trabalhando. Então a questão, irmão, não é contra um irmão processa um irmão. Esse não é o problema. O problema maior é, antes disso, o problema maior é de um irmão ter um problema com o irmão e eles não conseguiram, à luz do evangelho, uma união. Aí que está o problema. Ou seja, quando alguém chega ao ponto de levar à justiça uma causa que a igreja poderia resolver, mostra para nós um fracasso pessoal, espiritual, algo que a gente poderia ter dado conta e a gente não deu conta. E aí a gente tem que pôr nas mãos dos ímpios. Esse é o ponto que Paulo está dizendo, que o problema não começa no tribunal, começa no coração da gente, que precisa ser tratado antes de ir para um tribunal. Então, antes do processo houve orgulho, houve falta de diálogo, dureza, incapacidade de perdoar, desejo de vencer. Então a falta não é o tribunal, a falta é espiritual no próprio coração. E por isso que Paulo fala, eu estou perplexo. Como pode isso acontecer no meio do povo de Deus? E aí, é interessante como que você vê na Bíblia algumas causas, né? Não sei se vocês lembram de Êxodo 18. O Moisés tinha um problema lá, porque Moisés estava recebendo muitas causas para julgar. O povo chegava procurando Moisés, fazendo de Moisés um juiz. Você lembra do sogro de Moisés? O sogro é uma bênção, irmão. Pode ajudar a gente demais. O sogro de Moisés é o Jetro. Você me acabou. Jetro. O Jetro chegou para Moisés e falou assim, o que você está fazendo está errado. Por que você não nomeia gente capaz para julgar essas causas e você fazer o que Deus mandou você fazer? Que conselho. Moisés então nomeia homens capazes para julgar as causas e alivia de si aquele peso que não era para ele carregar. Ou seja, o conselho de Jetro é, tem gente sábio entre o povo capaz de fazer isso. Por que você está fazendo? Eu me lembro também de Abraão com Ló. Quando houve eles tamanha contenda, Abraão não foi a um tribunal. Aquela contenda, Abraão entendeu, podemos resolver entre nós. E você percebe como que Abraão resolve? Ele diz, Ló, eu te dou o direito, escolhe primeiro. Não há vaidade no coração, não há soberba. Eu te dou a oportunidade. Se você escolher direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Está na sua mão a decisão. Irmãos, Abraão tinha autoridade sobre Ló. Ele poderia dizer, eu quero aquele pedaço, você fica esse cantinho aqui e não fala mais nisso. Tinha autoridade. Mas ele diz, eu abro mão do meu direito. Está vendo como é que vida cristã é assim? É aprender a coisa mais difícil, abrir mão de direitos. Aliás, o reino de Deus começa quando a gente entende que direito a gente não tem. Que méritos a gente não tem. Que o nosso mérito vem de Cristo, nosso direito é herdado por Ele. O evangelho começa aí. Bom, vou para o segundo ponto. Para a gente fazer uma mentalidade, um raciocínio. Segundo, o povo que julgará o mundo e os anjos deveria conseguir resolver as suas próprias questões. Gente, aqui o texto nós temos que entender. Vocês viram o verso 2? Ou não sabeis que os santos, está falando dos crentes,
hão de julgar o mundo? Olha o verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Está falando de você, irmão, de mim, de nós. Paulo está dizendo, vocês julgarão o mundo e os anjos. Gente, nós temos que entender esse negócio então. O que é isso que Paulo está falando, que a gente vai julgar o mundo e os anjos? Vamos entender? Primeiro, não significa que a gente vai substituir Jesus como juiz. Não significa que nós seremos o seu substituto. A Bíblia diz que Jesus, João 5:22, é o único que o Pai deu poder para julgar tudo e todos. João 5:22. Cristo é o único e o supremo juiz. Segundo, porém, os crentes, os santos, participarão do juízo de Deus. Entre outras palavras, não é que nós vamos julgar, é que estaremos ao lado daquele que vai julgar. Então, o nosso papel como crente, nós vamos de alguma forma ratificar o julgamento de Cristo. Deus nos dará esse privilégio quando todos os seres humanos da terra, então você pensa em bilhões, né? Os que já viveram, morreram, os que vivem, os que ainda nascerão e morrerão, todos serão julgados por Cristo. Nós estaremos à direita do trono, de alguma forma ratificando o juízo de Jesus Cristo. Agora é interessante que o texto diz que nós vamos julgar os anjos. Quem são esses anjos? Obviamente não está falando de Miguel, não está falando dos arcanjos que não caíram, está falando dos anjos caídos. Porque os anjos que não caíram, nada tem a ser julgado. Eles nunca pecaram. Mas os anjos que caíram serão julgados, inclusive por nós. Não que nós temos a autoridade de tirar um anjo do inferno. Eu resolvo te perdoar. Não. É que o reino de Cristo é amor e é justiça. Os anjos caídos serão condenados. Então pensem, o inferno não é uma condenação para o ímpio apenas. O inferno é uma condenação inclusive para os anjos caídos. Por isso aquela história de filme, que você vê o diabo no inferno, o diabo com um garfo grande espetando o povo lá no inferno, aquilo é ilusão, mentira. Não sei quem inventou aquilo, deve ser o próprio Satanás, porque ele não manda no inferno. Aliás, ele não manda em lugar nenhum, irmão. Nem no inferno ele manda. O inferno quem manda é Deus. O juízo de Deus se manifesta no inferno. O diabo será condenado tanto quanto um ímpio será. Agora, para o diabo acontece uma coisa. O diabo sabe, e toda a potestade que caiu junto, eles sabem que para eles não há arrependimento. Para nós há. Para eles, a obra de Cristo não os salva. Para nós salva. E o que ele está tentando fazer com nós? Tirar a gente do caminho, todo o tempo. Porque não tem jeito para ele. É que não tenha jeito para nós também. Mas louvado seja o Senhor. Que como na semana passada a gente diz, salvo uma vez, salvo você vai ser para sempre. Ninguém tira você das mãos de Jesus. Então, primeiro, não significa que os crentes vão substituir Jesus. Segundo, os crentes vão participar ratificando o juízo de Cristo. E por último, a própria vida dos crentes vai ser como um exemplo para a condenação dos ímpios. Gente, isso aconteceu na Bíblia. A Bíblia diz que Noé condenou a geração dele pela fé dele. Quando a luz se acende, falando de Noé, a escuridão, a treva do ímpio se revela. A luz serve como um parâmetro para condenar as trevas. Então, qual que é a conclusão que a gente chega disso aqui? Vamos julgar o mundo e os anjos caídos. Que nós não vamos julgar como autônomos, nós não temos esse poder. Mas que unidos a Cristo, nós participaremos desse julgamento ao lado de Cristo. E isso é o que Paulo está lembrando à igreja. Aí que está o ponto. Sabe o que Paulo está dizendo? Então, gente, vocês são chamados para pilotar um avião. E vocês não conseguem resolver um problema de andar de bicicleta? Entenderam a figura?
Vocês vão julgar o mundo e os anjos. E uma causa pequenina entre vocês não dão conta de resolver, não? É o cidadão que pilota. Eu vi essa semana, tem uma moça no Brasil, ela agora é uma das piloto da companhia aérea e pilota um Boeing 747. Aí ela faz vídeo no YouTube, aí numa entrevista para ela falaram assim, uma mulher pilotando um avião? Aí ela brincou e disse assim, olha, mulher sabe pilotar um fogão, não vai pilotar um avião? Ela brincou, você pilotar um fogão, que é desafiador, né, irmãs? Eu não vou saber pilotar um avião? Aí o cara perguntou, o que você não sabe? Aí ela brincou, eu não sei andar de bicicleta. Gente, curioso, pilota um Boeing 747, 500 passageiros, atira do chão e põe no lugar, certinho onde tem que pousar, mas ela não consegue sentar numa bike. Então Paulo está usando uma figura assim, de comparação. Gente, vocês vão julgar o mundo, os anjos, e um probleminha assim, um litígio entre o irmão, vocês não dão conta de resolver, não? Por isso que eu estou perplexo. A comparação é cruel. Ele faz a gente pensar. Ele faz. Terceiro lugar. O cristão, aqui está o ponto mais difícil, tá, irmão? Deve estar disposto a sofrer o prejuízo pelo bem do evangelho. Leiamos o verso 7, por favor. O verso 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Isto aos próprios irmãos. Irmãos, aqui está um ponto forte. Paulo está dizendo assim, como crentes, muitas vezes a gente tem que abrir mão do direito e sofrer a injustiça. Bom, eu estou falando de coisas que vocês já sofreram, né? Jesus falou assim, se alguém te dá um tapa num lado da face, o que Jesus ensina? Dá o outro lado. Entre outras palavras, sofre o dano. Pague a conta, o preço. Custe o que custar. Por isso que Paulo diz, o só existir entre vós demanda já é uma completa derrota. Entre outras palavras, irmão, só de a gente ter uma contenda entre nós, já demonstra que a gente está com algum problema. Já é uma derrota. Então, antes do tribunal, o problema nosso já é um problema. Antes de chegar no tribunal. Bom, eu não sei se vocês sabem do que eu vou dizer aqui agora. Martinho Lutero, durante a Reforma, perdeu muito patrimônio. Muito. A ponto de gente que era seguidor e inimiga de Lutero confrontar dizendo o seguinte, você não se importa com tanto prejuízo? E Lutero respondeu, eu ainda tenho Cristo, eu estou bem. Lutero perdeu muito, pouco se fala disso, mas perdeu muito na Reforma Protestante. E alguém foi, porque sempre tem as bocas para empurrar alguma coisa na gente, você não vai ficar bravo não vai fazer nada não, eu ainda tenho Cristo. Entre outras palavras, Lutero está dizendo, eu sofro prejuízo, enquanto eu não perder Cristo, está tudo bem, enquanto eu não perder Cristo. Então, uma outra frase que eu escrevi, Agostinho de Hipona escreveu assim, é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Eu acho isso tão bacana. Vocês entenderam? É melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma. Porque quem sofre tem ao lado Deus. Quem comete não tem ao lado esse Deus. Quem comete a injustiça está agradando quem? Deus ou o diabo? Bom, quem cometeu injusta, uma injustiça, obviamente ele não está agradando a Deus, ele está agradando ao diabo. Mas quem sofre, fica tranquilo, que o Senhor está vendo. E aquilo que você perdeu, Deus pode dar muito mais, irmão, muito mais. Spurgeon declarou o seguinte, nenhum homem se parece mais com Cristo do que aquele que suporta uma ofensa e responde com graça. Postei isso ontem no meu status. Nenhum homem se parece tanto com Cristo do que aquele que suporta uma ofensa e responde com graça. Quando a gente o faz, a gente se parece muito com Cristo. Porque fala a verdade. Como é que foi o ministério de Cristo? Sofrer ofensa o tempo todo e responder com graça. Aí vamos para a quarta. Aqui eu acho que vai clarear a nossa mente. Se porventura há dúvidas, eu acho que pode clarear.
Existem situações, sim, em que a justiça civil é necessária. Então prestem atenção, aqui é um ponto conclusivo importante. Pastor, é errado um crente levar um outro crente a um tribunal? A resposta é: depende. Depende da causa. Há causas que nós poderíamos resolver entre nós. Agora, há causas que a igreja não tem poder sobre elas. Quando há causas que a igreja não tem poder sobre elas, o que a igreja faz? A igreja disciplina, o Estado pune. A igreja disciplina o membro, se houver necessidade de disciplina, obviamente, e o Estado pune aquele que o Estado entender que é o culpado e premia, absolve, não sei o que, aquele que o Estado entende, então, que não é o culpado. Então, essa conclusão é importante, sabe por quê, irmãos? Há crimes, há violências, há abuso, há fraude, que não adianta trazer na competência da igreja. Pastor, fulano matou, e é um crente. Pois é, a igreja vai disciplinar, agora você vai levar ao Estado, para o Estado punir, mediante as leis da nossa nação. Houve um abuso, houve uma fraude, houve uma violência doméstica. É como uma certa feita, uma pessoa, já tem um bom tempo, procurou: pastor, meu marido está me batendo. Ela da igreja, ele não da igreja, meu marido está me batendo. Eu falei: não é a mim que você procura, é polícia. Tem que ter cabeça boa e saber separar os pontos, porque a demanda que ela está trazendo não compete a mim resolver. Eu não tenho forças para resolver. Como é que eu resolvo um negócio desse? Eu disse: filha, polícia, porque você precisa de proteção, você precisa que a justiça esteja a seu favor, porque eu nada posso fazer. Aliás, se o seu marido vir bater no você, vai bater em nós dois. Ué. Então, entendem o que eu estou falando? Há casos que a igreja tem poder para resolver, como era o caso de 1 Coríntios 6. Era um litígio. Então, há coisas, irmãos, que a gente deveria resolver entre nós. E há coisas que, embora sejam demandas que a gente deveria levar para a justiça, talvez, se você optasse pelo caminho de sofrer o dano, seria, à luz do Evangelho, algo semelhante a Cristo. Pastor, é fácil falar? É verdade, é muito fácil falar, eu sei. O difícil é no dia a dia. Mas é o que a Bíblia orienta a gente. O verso 7 diz: por que vocês não sofrem o dano? Então, a cada caso deve ser estudado à luz do seu caso e contexto. Claro, mas a gente tem uma direção de como agir. Então, a gente conclui no sentido de que não é errado um crente levar ao tribunal outro crente. Não é errado. Desde que aquela causa não seja a competência da igreja. Quando a causa é uma competência da igreja, que se leve à igreja e que tratemos isso entre nós. Como eu contei agora há pouco, o caso de Carangola, era um caso que poderia ser resolvido na igreja. Não necessariamente necessitava um tribunal. Agora, pensa como é que é vergonhoso para nós, irmãos. Citando só o caso de Carangola como exemplo. É um caso de irmãos que de repente estava nas mãos de um juiz ímpio. Se Deus não agisse com graça, um ímpio estava julgando a causa nossa. Naquele contexto, naquela situação. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Primeiro, o próprio apóstolo Paulo utilizou da justiça civil. Se vocês lerem Atos 22, Paulo invoca a sua cidadania romana. Atos 25:11, ele apela para César. Ele está usando os recursos, os artifícios do seu tempo a favor dele. Está tudo bem. Uai, você tem um terreno lá. O terreno diz que termina o seu aqui, daqui para lá começa o dele. Mas ele vem e invade aqui. Isso nunca acontece. Mas vamos supor que aconteça. O cara vem e invade o seu pedaço. Não adianta você trazer na igreja, irmão. O que eu vou fazer? Aí você tem que procurar as leis, justiça, sabe? Pegar os documentos, provar que, não, a minha linha passa aqui. Robson entende isso, sabe como é que é o negócio. E tem um trem que dá problema, isso aqui dá problema, moço. Muito. Então, a cada caso é um caso. E, às vezes, o mais vergonhoso, meus irmãos, não é nem a gente levar na justiça. O mais vergonhoso é que a gente não deveria ter causas assim.
Um crente brigando contra o crente pela metragem. Não, gente. Tá certo, você tá certinho. Vamos passar a linha aqui certinho em cima. Bom, concluo. Jesus ensina para a gente em Mateus 18 como prosseguir. Se tem alguma contenda contra o irmão, primeiro, conversa com esse irmão. Não deu, leva testemunha. Não conseguiu, leva a igreja para que a igreja atue. Num caso que a igreja tenha competência. Então, qual que é o princípio, pastor? O princípio é o seguinte: reconciliação antes de acusação. Perdão antes de ataque. Qual que é o princípio? Se for para perder, eu assumo o prejuízo. Que eu prefiro ter um prejuízo de perder X, mas colocar minha cabeça no travesseiro em paz e a gente manter um certo relacionamento, do que às vezes ganhei XX, mas não tenho paz. Ganhei um inimigo, decepcionei o meu Senhor. Chegamos ao momento. Quem quer falar? O momento é agora. E olha que eu achei que vocês iam ter causa, hein?